Olá, eu sou a Shirley, sou a mãe do Theo, é uma criança linda, de 5 anos de idade, ele é TEA, nível de suporte 2. Nós viemos de Goiás, de Goiânia, Trindade, para o Rio para fazer o MURT. O Theo foi diagnosticado com 2 anos de idade. O que chamava a atenção foi a demora, na fala, alguns atrasos, nos marcos do desenvolvimento. Ele tinha dificuldade para brincar de forma funcional, ele não tinha tanta aproximação com crianças, mesmos pares de idade. E com o passar do tempo, com as terapias, o Theo foi evoluindo, desenvolveu um pouco a fala, não tanto quanto a gente desejava, quanto mãe, mas a questão social dele é muito boa. Theo adora criança, Theo gosta de estar junto com as pessoas, de estar em ambientes alegres. Tem algumas questões sensoriais que incomodam ele, questão, por exemplo, de alguns ruídos, questão da sensibilidade muito grande na cabeça, no couro cabeludo, uma dificuldade para cortar o cabelo. Esse ano mesmo que a gente conseguiu levar ele para cortar o cabelo, porque a gente cortava em casa quando ele dormia, E aí a gente ficou sabendo do MURT, através de uma live que a gente viu, e desde que vieram pra cá, eu já venho acompanhando. E venho acompanhando os resultados também de todas as crianças que vieram, que tiveram muitas respostas positivas. E a gente participou, eu sempre estava participando das lives que a Tati fazia, com a doutora Joana. Acho que eu assisti uma que estava o doutor Pacileu também. Lives muito esclarecedoras, muito empolgantes pra gente, que é mãe. Então, e depois de todas essas informações que tivemos, eu mostrei pro meu marido e a gente resolveu vir pro Rio. Foi muito rápido, foi muito tranquilo, desde quando a gente entrou em contato. Toda a equipe muito atenciosa, muito acolhedora, Não posso deixar de registrar aqui, toda a equipe muito preparada para receber, mães atípicas, pais atípicos e as nossas crianças, que não é fácil encontrar um lugar que a gente tenha essa empatia, que a gente tenha esse acolhimento tudo. E aí nós viemos pro Rio em busca disso, em busca da melhora da fala, que melhorou bastante, que na terceira sessão o Theo falava, mas falava muito pouco, frases curtas, ele não tinha a intenção, ele não procurava a gente para falar. E na terceira sessão, ele já teve essa busca, ele já teve essa procura, ele quer escolher a roupa que quer vestir, eu quero blusa verde, eu fiz um suco pra ele, aí ele virou, foi atrás de mim e falou assim, tá gostoso. Então sempre a gente tinha que estar insistindo com ele, Theo, vamos conversar, vamos falando, puxando o diálogo. E com o MURT, essa espontaneidade da fala veio. Eu olhava pro meu marido e a gente ficava assim. Geralmente, o Theo sai do ambiente, a gente às vezes tá na sala ali, convivendo, e ele sai, aí a gente fala, Theo, onde você vai? Antes do MURT, a gente ia aqui atrás ver o que era, E na terceira sessão, quando a gente chegou à noite, onde a gente tá hospedado, a gente tava lá na sala e ele saiu. E aí eu falei assim, Theo, onde você vai? E ele, de cara, falou assim, fazer xixi. Aí eu fui lá, validei, ele foi lá no banheiro, fez xixi e voltou. Então, assim, essa espontaneidade na fala, essa iniciativa para falar, a questão social de estar querendo socializar mais, de estar querendo brincar mais, a curiosidade. O Theo sempre foi muito curioso, mas agora muito atento, muito presente, muito dentro da realidade. Se faz um barulho aqui, ele já olha. Se alguém fala alguma coisa, ele já está atento. Então, muito conectado com o que está acontecendo. Que essa é uma preocupação, que toda mãe atípica tem, da criança se isolar, da criança viver no mundo dela. Então, com o MURT, isso potencializou. O que ele já tinha, potencializou tanto a fala, quanto o brincar social, quanto a questão social de estar se interagindo, se comunicando, Essa busca pelas pessoas, de querer falar, de querer estar junto, de chamar para brincar, de estar em contato, e não apenas isolado e quieto lá, preso a alguma coisa de interesse específico dele. Melhorou até essas questões, E a rigidez também. Eu penso que a rigidez, quando a gente voltar para casa, ele estiver no ambiente dele, que a gente, é muito bom vir, mas é bom voltar para casa também. O tempo de espera dele melhorou muito. Você fala, Theo, espera, Muito ansioso ele. E hoje ele mesmo já fala, espera, só um pouquinho, 1 minuto, coisas que a gente sempre falava pra ele e agora ele tá verbalizando, espera, só um pouquinho, E quando a gente chegar em casa, eu vou fazer outro vídeo e contar pra vocês os ganhos, porque a rigidez, ela tá relacionada muito ao ambiente que a criança tá, Ele vai voltar pra escola, ele vai voltar pras terapias, vai voltar pro convívio com a família dele, vai estar mais tranquilo, E então, acho que aí sim a gente vai ver todo o resultado, do que a gente veio buscar. E a gente tá muito feliz. Outra coisa que é importante ressaltar, que foi um ganho, do MURT também, é a questão do sono, que eu acho que toda mãe preocupa, Eu já passei várias noites
mesmo antes do diagnóstico, não sabia, porque ele acordava, tinha aqueles terrores noturnos, ficava tentando adivinhar o que estava acontecendo com aquela criança, se era fome, se era dor, o que que era. E para quem é mãe atípica sabe, a privação de sono atrapalha muito tanto a criança quanto a família também, porque a criança, ela precisa dormir para se desenvolver, né? Ela precisa ter esse sono reparador. O Theo dormia bem, sempre dormiu muito cedo, às 8 da noite, mas com o Murt, o que que eu percebi? Ele dormia e não acordava durante a noite. Às vezes ele resmungava à noite, você ia lá, acalentava e ele voltava a dormir. Então assim, depois do Murt, o que que aconteceu? Ele deita 8 horas da noite, acorda 6 horas da manhã, que é a rotina dele, porque ele estuda pela manhã. Então esse sono reparador. E você percebe que a criança acordou bem, que ela descansou. Diferente, né? Dormir não significa que dormiu bem, que o sono foi reparador. E ele acorda com as baterias carregadas, pronta pra vida, pronta pra viver, pra ir pra escola, pras terapias, né? Então, eu não podia deixar de ressaltar essa questão do sono, que é muito importante. Quando a gente veio pro Murt, a gente segue muito a questão do tratamento do Theo e da medicina integrativa, que é o quê? A questão da alimentação, que é a retirada dos alimentos inflamatórios, caseína, glúten, né? Industrializados, açúcar. Então, o Theo já fazia essa dieta, já acompanhava com o médico integrativo, né, dele, fazia desparasitação, detoxicação. Então ele já chegou aqui desinflamado. Lógico que zerar inflamação é algo complicado, mas ele chegou aqui num nível bom, desinflamado. E eu acho que isso tem muito a ver com a resposta do Murt. Como a Tati, outras mães sempre falam, o Murt é a cereja do bolo. Então quanto melhor a criança chegar aqui, mais desinflamada, com uma alimentação mais limpa, sem industrializados, com comida de verdade, é muito importante. O Theo também faz as terapias, né? Ele é nível de suporte 2, ele faz fono 2 vezes por semana, psicóloga 3 vezes por semana, TO 2 vezes por semana, psicopedagogo e a musicoterapia, que é algo que ele gosta muito. E a ecoterapia, né? Mas uma coisa que eu queria deixar registrado também, porque a gente que é mãe atípica, a gente tá sempre em busca, né? Tá sempre estudando, vendo o que é melhor. As terapias eu acho muito importante, mas uma coisa que a mãe não ficar tão com horas, né? Esses dias estava na mídia toda essa questão de horas, aba, lógico, a aba é padrão ouro, mas existem outras, né? Outras abordagens que também. E o mais importante, que é o quê? Que é o convívio com a família, que é levar essa criança para brincar, que é levar essa criança para sair, para ter contato com a natureza, para praticar um esporte, para ir para um shopping, para conviver, para ir para uma brinquedoteca grande, conviver com outras crianças. É difícil? Não é fácil. Uma criança atípica, principalmente o Theo, muito rígido, ele quer as coisas aconteça da forma dele, ele quer o brincar do jeito dele, ele quer, liderar. O grupinho quer que as coisas aconteçam da forma dele. É muito desafiador, mas isso ele só vai aprender com a gente, que é pai, que é mãe, se a gente não tomar frente, né, do tratamento dessa criança, entender essa criança, porque quem entende é pai e mãe que tá ali todos os dias. Então, assim, pai e mãe, é importante terapia, é importante todos os outros tratamentos, mas o mais importante é o dentro da casa, né? Tá ali com essa criança, saber o que é. O Theo, por exemplo, eu olho pra ele, eu vejo tudo dele. Eu sei pelo andado dele, pelo resmungar dele, o jeito que ele chega da escola, se aconteceu alguma coisa ou não, né? Como ele não falava, ele não chega, ele não é aquela criança que chega da escola, fala, ai mamãe, coleguinha, fez isso, hoje teve essa brincadeira, eu comi isso, eu comi aquilo. Não, né? Infelizmente não. A gente que tem que ir, tá procurando, tá falando, e mesmo assim a gente às vezes não tem essa resposta. Então a gente tem que conhecer outras formas de linguagem que não a fala. Lógico que a fala toda mãe quer, toda mãe procura, né? E eu acho que o Murt possibilita isso sim, eu acho que isso é uma realidade. Eu presencio, eu não vi especificamente por conta da fala, mas melhorou muito, uma coisa que eu nem estava procurando, né? Então, mães e pais, né, invistam, venha mesmo, vale a pena. Tô pronta, né, para o ano seguinte. Agora tem um Murt itinerante que facilita a vida. Porque tá mais próximo de casa, a criança às vezes não precisa ficar tanto tempo fora de casa, mas mesmo ficando sem terapia, ficando sem ir pra escola, tem todos os outros ganhos, né? Ele vem pra outra cidade, ele conhece pessoas diferentes, ele vai pra praia, ele vai pra um shopping diferente, ele convive com outra realidade, com outra cultura, com outras coisas que eu acho que vale a pena. E só agradecer mesmo a todos, em especial a Tati, que é uma pessoa maravilhosa, uma mulher assim, exemplo, uma mãe atípica inspiradora, e toda a equipe também. Então, um recado que eu tenho pra dar pros pais é que a gente sempre tem dúvida, né? Será que compensa? Será que vale a pena? E eu acho que valeu, já valeu, super a pena, e foi tranquilo. A gente tem esse medo, né? Você vai vir de carro, ficar muito tempo no carro, você vai vir de avião, se a criança vai conseguir ficar quieta ou não. Então, assim, mãe atípica, pai atípico, família atípica, nós somos corajosos. E venham, que dá tudo certo. A gente ajeita. Dificuldade tem, a gente tem que adaptar uma coisa ou outra, mas vale muito a pena e eu recomendo e é muito bom. E aqui você vai ter uma equipe acolhedora, um espaço apropriado para o seu filho, com todas as pessoas que sabem
lidar. Eu tinha medo. Será que ele vai conseguir fazer o eletro? Será que ele vai conseguir fazer as sessões do MERT? Teve as dificuldades? Claro que teve. Mas deu tudo certo, porque aqui tem uma equipe maravilhosa. E deu tudo certo e eu tô super satisfeita e eu super recomendo para todo mundo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilson, pai do Theo. Um assunto que a gente não comenta muito é sobre o Theo estar dentro do espectro autista hoje, nas redes sociais. Mas eu venho aqui divulgar um pouco do tratamento que a gente está fazendo com ele aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Sobre a estimulação cerebral que a gente está fazendo através do método MERT. Esse método MERT, inclusive, ele estimula as ondas alfas, né? Que seria o momento que ele está em relax, com os olhinhos fechados, mais acordado, né? Consegue captar essas ondas. E nisso a gente tem visto alguns ganhos, né, que eu tenho entendo, como dormir a noite inteira, por exemplo, e sono pesado, ser mais responsivo, né? Uma criança que está mais perceptiva, percebendo inclusive os ambientes onde ele está. E aí eu quero primeiramente agradecer a Deus e segundo o pessoal aqui do MERT, né, que nos receberam, nos acolheram muito bem aqui, toda a equipe. E a gente já está vendo os resultados e os ganhos que o Theo está tendo. Obrigado.